Pois é, pessoal, aqui nós temos o LGA 775 da AMD, que é o M4, um socket lendário com centenas de processadores, e a AMD não pretende abandonar ele tão cedo, até porque ela está lançando CPUs mesmo em 2024 e mesmo após eles terem dito que seria o prazo do socket, que era 2020, se passaram 4 anos. Eu fico pensando, será que a AMD se arrependeu um pouco disso? Teve que dar suporte para tantos CPUs, mas o fato é que nós temos o M4 mais forte do que nunca, o M5 começa a ficar interessante, teremos em breve um vídeo sobre isso aqui no canal, mas no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma notícia, algo que vazou, mas não é algo do nada, existe um slide mostrando que a AMD vai lançar ainda mais processadores para o M4 em 2024. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam em um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Recentemente vazou um slide de uma apresentação da AMD oficial lá na China, o AMD Advantage Club, onde eles falaram assim, ó, nós vamos atacar em todos os preços, todos os alvos diferentes. Então eles citam CPUs como Ryzen 5 3400G, 3200G e os Atom, para PCs bem casuais. Citam ali os 5600 GT, 5500 GT que já foram anunciados, novas Ryzen 8000, o 8700F, o 8400F, que eu até falei sobre isso no resumão passado, aonde são CPUs que tem a mesma arquitetura do 8700G e o 8600G, porém sem um gráfico integrado. Aí são CPUs que são um pouco mais limitados, dependendo do preço pode ser que faça sentido, tá? Mas sabendo que eles têm a metade do cache L3, eles são um pouco limitados para uso com placa de vídeo, que seria necessário, afinal são CPUs F que não tem gráficos. Mas algo que passou despercebido por muitas pessoas foram Ryzen 5000 XT. O que seria isso? Aí nós voltamos rapidamente no passado, lá precisamente em 2020, onde a AMD anunciou uma série intermediária antes de um grande lançamento, os Ryzen 3000 XT. Basicamente ela conseguiu ali um processo um pouco melhor, uma otimização nos Ryzen 3000 e lançou variantes com um clock um pouco mais agressivo. Inclusive testei na época que era o Ryzen 9 3900 XT. Ele basicamente oferecia ali um clock de 100 MHz em relação ao seu antecessor. Algumas unidades traziam um clock de até 200 MHz, como era o caso do 3800 XT, e um preço um pouquinho acima. Então não eram CPUs assim que chamavam tanto a atenção, porque, ok, eu tenho 100 MHz, 200 MHz, mas eu também vou pagar mais, e todos os CPUs são desbloqueados para overclock, eu posso simplesmente fazer um overclock e conseguir esse mesmo clock com o mesmo preço do anterior. Mas depois de um tempo esses CPUs eles foram caindo, porque a AMD percebeu que, ok, cobrar $50 ou no caso ali $100 até em alguns modelos por conta de clock não faz tanto sentido. E nesse mesmo ano, no final do ano 2020, a AMD lançou os Ryzen 5000. Então o que tinha de Ryzen 3000 XT precisou ser cortado o preço para acabar de vez. E agora não existe um grande lançamento para o M4 previsto, ou será que existe? Nós não estamos sabendo, iria me surpreender muito. Mas está ali claramente no slide que nós teremos sim um Ryzen 5000 XT. Trata-se então, pelo que foi divulgado, de uma melhoria, de um processo mais otimizado dos próprios Ryzen 5000, potencialmente trazendo clocks mais agressivos. É incerto se a gente vai ter CPUs com 3DV Cache no XT, o nome ficaria bem doido também, 5800X3D XT, ia ficar bem doido. Mas é meio que um calcanhar de aqueles CPUs porque eles têm clocks relativamente baixos. Você pega o 5700X3D que o clock é de 4.050, perto dos CPUs de 5.5 GHz, e com certeza o clock extra faria a diferença, mas ainda não sabemos se alcançaria os X3D.
Provavelmente a gente deve ter ali um 5600 XT, 5700 XT e um 5800 XT com um acréscimo de clock. Se vai valer a pena, depende principalmente do que irá oferecer de diferença. A princípio seria só clock mesmo, tá? E principalmente o preço, porque os AM4, os Ryzen 5000, eles estão numa constante queda de preço. Eles se posicionaram em relação ao AM5 como uma opção de custo-benefício. Então, se de repente a AMD coloca um CPU XT à frente do CPU não XT Ryzen 5000 com uma diferença de preço muito grande, ele vai invadir o espaço de preço dos Ryzen 7000, que são conhecidamente melhores. Então, pode ser que não faça muita diferença. Se você observar hoje, um 5600X custa muito próximo de um 7600, e o 7600 é melhor. Então, para um XT fazer sentido, ou ele descontinua, substitui o 5600X, 5600X e entra no lugar oferecendo o mesmo preço com mais performance, ou a AMD vai fazer uma jogada arriscada que é colocar mais caro com CPUs dela mesmo, na nova geração, melhores, bagunçando um pouquinho esse lineup. De qualquer forma, pessoal, por hora nós não temos uma confirmação da própria AMD sobre quais modelos virão, sobre quais preços serão praticados. Nós estamos agora no finalzinho de março, entrando em abril. Daqui a pouco vai ter a Computex. Talvez eles falem mais sobre isso, ou talvez fique restrito ao mercado chinês. Normalmente a gente podia até trazer do mercado chinês via AliExpress, hoje acaba ficando meio inviável, tá? E o mercado chinês consegue abraçar diversos lançamentos porque tem 1,3 bilhões de pessoas. Alguém com certeza vai precisar de um CPU com o preço que esteja ali, embora outros mercados nem sempre tenham essa demanda específica. Vamos continuar acompanhando de qualquer forma. É um vídeo curtinho, apenas para atualizar vocês, mas também peço que você deixe a sua opinião sobre esses novos CPUs. O que você espera do 5000 XT? É uma jogada arriscada da AMD? Será que são CPUs ali que eles ficou sobrando? Vamos lançar uns CPUzinhos extras ali para terminar, e esse seria o fim do M4 ou ainda vem mais alguma coisa? Um grande abraço e até o próximo vídeo.